Atenção, tema aqui na tela do canal do YouTube. Rapaz, esse tema é polêmico, hein? Que tema lamentável. Presidente do Vila Nova se revolta com punição dada a atacante do Flamengo. Por que esse tema ele é relevante? Se tem, digamos que, denúncia de manipulação de jogos aqui no futebol brasileiro com tantos jogadores punidos, isso se deve a um rapaz, a um moço, chamado Hugo Jorge Bravo, presidente executivo do Vila Nova. Foi ele que em 2023, divulgou isso que estava acontecendo, fez uma investigação própria, acabou ali se envolvendo de forma indireta para descobrir o que estava acontecendo, pegou prints, apresentou as denúncias ao Ministério Público, afastou os jogadores do Vila Nova que estavam envolvidos, e ele foi o grande responsável para que esse esquema de manipulação acabasse, entre aspas, aqui no futebol brasileiro. E aí muita coisa acabou surgindo diante dessa denúncia apresentada por um dirigente goiano, presidente do Vila, Hugo Jorge Bravo. E aí os jogadores do Vila, que eram peixes pequenos, por exemplo, o Romário, ele foi tirado do futebol, ele foi expulso do futebol. Reverteram a decisão, tanto que ele pode voltar a jogar já na próxima temporada. Mas ele ficou 2, 3 anos afastado. O Moraes, que está no Goiás hoje, ficou 2 anos afastado. Outros jogadores foram afastados também. E aí o Bruno Henrique, o bonitão do Bruno Henrique, porque joga no Flamengo, é um jogador conhecido, rodado, Santos, futebol alemão. O Bruno Henrique pegou R$100 mil de multa. Não vai ficar de fora de nenhum jogo. Já está à disposição no final de semana. Vai jogar. Vai ser importante para a equipe do Flamengo, porque ele é bom de bola. E aí o Hugo foi ontem, usou o seu Instagram para dar essa declaração aqui, ó. Veja só o que disse o presidente do Vila Nova, visivelmente decepcionado, visivelmente constrangido e até revoltado, com a punição dada pelo STJD ao atacante do Flamengo. Fala, presidente. Hugo Jorge Bravo. Abre o microfone aí. Tivemos ali um exemplo, Gabriel Domingos, um atleta do Vila Nova, que foi punido 720 dias por ter emprestado a sua conta a um outro atleta aqui, para que eles fizesse ali, arrumasse um outro atleta para fazer um pênalti no primeiro tempo daquela partida, o que não aconteceu, e ainda assim, e de forma correta, o atleta severamente punido, 720 dias, e a gente faz um paralelo com a punição do atleta Bruno Henrique. E não somente a deles, mas na próprios atletas também, outros atletas da Operação Penalidade Máxima, uma diferença muito grande, uma desproporção, uma incoerência entre punições. E aí, vendo hoje esse resultado desse julgamento, eu achei que ficou muito ruim. Ruim o caráter pedagógico da pena. Um atleta da envergadura que é o Bruno Henrique, punido com a multa de R$100 mil, como eu disse aí, insignificante para o salário mensal dele. E aí a gente vê um outro atleta, vamos dizer que estava numa divisão inferior, punido de forma mais severa, 2 anos de suspensão. Então, a gente vê muita boa vontade dessa gestão da CBF aí. Dias atrás tivemos aí um seminário ali sobre a integridade, e lá eu também coloquei que se o STJD não se posicionasse de forma firme, seria em vão, porque a punição é o maior remédio para coibir ações criminosas, seja no âmbito criminal, seja também na esfera administrativa, disciplinar, e a gente depara com a situação dessa. Se politiza muito no Brasil, esquerda, direita, mas nós temos que ter um caminho só, o certo e o errado. E quando a gente trata... Só essa parte aí dá pra gente ter uma ideia aqui da revolta, do presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, em relação a essa punição. O que o STJD argumentou? Que não existia na lei, no CBJD, digamos que uma punição maior, que o máximo que eles poderiam ter dado seria a multa de R$100 mil. Agora, Matheus, é um negócio revoltante, cara, porque jogadores menores, você podia ter utilizado a jurisprudência deles. Por que o Romário foi retirado do futebol? Só voltou agora. Só vai voltar a jogar futebol ano que vem. Por que o Catatal foi punido por 2 anos? O Eduardo Bauerman, que era um zagueiro do Santos, um jogador mais conhecido, também pegou a punição mínima. Punição de jogos. Tá no México jogando. Tá no México jogando e ganhando dinheiro. Então, assim, poxa vida, já que era pra fazer isso com o Bruno Henrique, com o Bauerman, com outros jogadores mais conhecidos, por que puniram de forma pesada os jogadores menos conhecidos, os desconhecidos da parada? 2 pesos, 2 medidas, O que você me fala aí dessa revolta clara, flagrante do presidente executivo do Vila, Hugo Jorge Bravo, e qual que é a sua visão sobre essa punição ridícula aplicada ao atacante do Flamengo, Matheus? Não, a questão da punição, ela
ela não é o peso do seu ato. É o peso do seu mercado. Quanto que cada jogador vale. Quanto que vale o Bruno Henrique? Quanto que vale o menino do Vila? É o Romário? Romário. O Romário do Vila. É estrategicamente isso. É o valor de cada jogador. Se o jogador vale muito, na situação de mercado, ele não vai tomar punição. E aí, Thiago, isso aí a gente tem que estender para fora do Brasil também, né? Como é que ficou o Paquetá? O Paquetá teve quanto tempo de punição? Nenhum também, nenhum dia. Ouvido. Então, foi absolvição, disseram que faltou provas no caso dele. Faltou provas, sim, com certeza. Então, assim, é pelo valor do jogador. Então, se o jogador joga em time pequeno, em time menor, ele vai tomar uma dura punição. Agora, se é um jogador com uma cota altíssima de venda, ele não vai tomar punição, é simples assim, porque aí o time perde, a federação perde, a confederação perde, a FIFA perde, todo mundo perde, né? Então, se você joga em um time grande e você tem um contrato com valor alto, expressivo, pode brincar à vontade de bet, pode ligar pra sua tia, falar, tia, ó, hoje o pai vai tomar cartãozinho amarelo. Fazer um pênalti, viu, tia? Ô, tia, ó, eu vou correr demais, vou atropelar um jogador dentro da área, viu, tia? Então, sim, infelizmente, essa é a realidade e aí eu tenho que ser justo. Não é só uma realidade brasileira, mas sim mundial. 1h51 da tarde, fim de ano tá chegando e você precisa trocar de carro. Venha para a Primeira Mão Seminovos da Saga. Acesse o site ou visite uma das nossas lojas. primeiramãosaga.com.br. Atlanta Contabilidade, confiança que gera resultados. Mega promoção da Bater Shop, bateria Cedelco 60 amperes com 30 meses de garantia, só R$ 420 a base de troca. Entrega instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525. Isbafer Ferramentas. Começou a grande Black Friday da história. Pega essa oferta, gente, já tá valendo. Furadeira parafusadeira 12 volts com 2 baterias de Black Tools por apenas R$ 149,90. Black Friday de verdade é com o timaço da Isbafer Ferramentas. Ligue e conheça. 3093-3939. Ferramenta barata é com o timaço da Isbafer Ferramentas. Meus amigos, no campo a confiança faz toda a diferença, né? A Suprema é distribuidora oficial da Gelba PC. Entrega rápido e suporte especializado. Saiba mais pelo site suprema-go.com.br. Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. 3272-1881. E Grupo Moreira. Ocasiões especiais só ficam completas com as bebidas corretas, né, gente? Para encontrar a sua bebida perfeita, dê uma passada em uma das adegas do Grupo Moreira, para não faltar nada para sua festa. Bebida é com o Hiper Moreira. Gente da gente, 100% goiano. 1h52, Jardel Leão tá ligado com a gente. Igor Catatal e Bruno Henrique não tem como comparar. Ô Jardel, esse é o problema, né, Tim? Hoje a punição ela é feita em relação ao CNPJ, em relação à cara do culpado, do criminoso, entre aspas. Não em relação ao crime que ele cometeu. Cara, o Brasil é uma piada. Só que o Matheus Carvalho citou uma situação aqui que faz sentido também. Não foi só o Brasil que foi uma piada, não. A Inglaterra também. Cadê a punição pro Paquetá? Cadê a punição pro Paquetá? Cara, não importa se o cara é do 13 de Lucélia, se é do Remo, se é do Vila, se é do Goiás, se é do 3 da Paraíba. Tem que aplicar a punição. Tem que aplicar a punição. Já que foram brandos com o Bruno Henrique, que fossem brandos também com o Romário do Vila, com o Gabriel Domingos do Vila. Agora o que não dá é aplicar uma punição extremamente pesada pro Romário, que não representa quase nada pro futebol brasileiro, e pegar o Bruno Henrique e passar a mãozinha na cabeça. Coitado do Bruno Henrique. Foi a aposta que errou, não foi ele não. A culpa é da casa de apostas. Aí você sabe o que me revolta também, Tim? O negócio virou arquibancada. Ontem na rede social, um monte de jornalista vestindo camisa, defendendo. Ah, mas o jogador... Cria vergonha na cara, pelo amor de Deus, meu amigo. O cara fez a mesma coisa que os outros fizeram também. Tava envolvido em esquema de aposta mesmo. Aí pegou R$100 mil de punição. O presidente do Vila foi perfeito, isso daí dá 10, 15% do salário dele. E principalmente quando ele fala em relação que poderia ser uma pena pedagógica. Pedagógica por quê? Para servir de exemplo. Para servir de exemplo para os demais jogadores que pensam, pelo menos, em fazer algo parecido. Agora, quando o STJD passa a mão ou julga de acordo com o tamanho do jogador e principalmente com a camisa que ele está vestindo, com o tamanho do clube que ele está defendendo, aí o STJD deixa realmente essa situação de
de impunidade. Eu vejo que é assim que a gente vê, né? Porque se você tá num time grande, se você é um jogador mais conhecido, mais famoso, você vai ter uma pena branda. Agora, se você estiver num clube menor, aí a sua punição ela é maior. Então eu vejo que o STJD perdeu uma grande oportunidade de ter uma punição mais exemplar. Até porque foi comprovado o que ele fez. O que ele fez é errado, assim como todos os outros que foram punidos lá desde o início, quando o Hugo foi o primeiro a denunciar esse esquema de manipulação de jogos, manipulação de cartões, de tiro de meta, de pênaltis, e a punição do Bruno Henrique realmente foi uma punição muito, mas muito branda em relação ao tamanho do jogador e principalmente em relação ao time que ele defende, e por isso que o STJD vai perdendo a credibilidade, Thiago. É esse tipo de situação que vai desanimando as pessoas em relação ao STJD, porque ele não passa credibilidade nenhuma. Quer dizer, se você é um jogador de um time grande, você vai ser absolvido, você vai ter uma pena bem pequena. Ontem vazou uma foto do Instagram de um dos auditores, de uma das pessoas que jogou com a camisa do Flamengo. Aí como que ele vai poder... ele não poderia nem estar lá participando do julgamento do Bruno Henrique. O negócio assim é ridículo. A justiça desportiva brasileira, ela é lamentável. Ela é ridícula. Ridículo. O que aconteceu ontem foi ridículo. Expõe o futebol brasileiro ao ridículo. Ao ridículo. E você que está defendendo é mais ridículo ainda. Porque você está defendendo o crime. E o Flamengo foi e postou uma foto do Bruno Henrique lá, ídolo do Clube de Regatas Flamengo. Cara, que coisa nojenta. Que coisa nojenta. E eu não estou misturando os assuntos aqui não. São dois assuntos completamente diferentes. Mas o Flamengo, ele foi um dos principais responsáveis pela morte de quantos jogadores dentro da concentração da base? Foram quantos jogadores? 10. 10 jogadores. Você sabe quantas pessoas estão presas? Sabe, Tim? Nenhuma. Várias mães estão chorando seus filhos até hoje e ninguém está preso. Nenhum dirigente do Flamengo está preso. O dirigente da base não está preso. O presidente do Flamengo não está preso. Porque é o Brasil. É o Brasil. Talvez tivesse acontecido uma tragédia dessa no vestiário, Deus me livre e guarde, do Itumbiara, o povo lá estaria na cadeia. Agora, como é o Flamengo, que pauta inclusive a principal emissora de televisão do país, porque o Flamengo manda em tudo. Manda em CBF, manda em STJD, manda em rede de comunicação, manda no apito brasileiro. Aí, como é o Flamengo, nada aconteceu. Vida que segue, né? Essa é a realidade, esse é o nosso Brasil. 1h57, você micro, pequeno e grande empresário precisa renovar ou fazer o certificado digital da sua empresa? Venha para a Delta Certificadora, 6239966699, Delta Certificadora. Jogo bom pede a melhor pizza da cidade. Pizzas há 44 anos acompanhando você em todos os momentos. Peça pelo delivery 6235314000 ou pelo app da nossa 99 Food. Pizza Z, uma delícia. Gente, sempre bom falar aqui do Black Friday da Seba. Ofertas exclusivas em todas as lojas. Porcelanato 90 por 90 em César, por apenas R$ 59,90. E a cada R$500 em compras, você concorre a um Corolla Cross 0 km. Aproveite. Venha pra Seba, o melhor da construção, com os preços mais baixos do mercado goiano. E é claro, o Casarão Goiano tem passeio a cavalo, parque para as crianças, redes para descanso, engenho com bois e muito mais. A comida caseira mais gostosa do Brasil. BR-060 em Cesarina. Vem pro Casarão Goiano. Vai deixando o teu like, hein? Silmar Oliveira mandou R$1,99 aqui pra gente. É bom. Mas nós desafiamos o Silmarzinho aqui, Matheus, com $50, ok? Foi. Ele mandou R$1,99. Mas lê a mensagem dele. R$1,99 tem o que economizar pra te receber ano que vem. Aí sim. Não, valeu. Foi bem nessa. Mas não era agora em dezembro? Não, Matheus, ele foi bem nessa. Ele foi bem nessa. Não, Matheus, o de dezembro ele não forçou a barra, ele tem que forçar a barra pra eu ir, né? Mas o de julho eu acho que eu não vou não, porque eu falei pra ele que eu vou levar um povo, né? Sim. E aí ele deu uma recuada também. O Silmar, ele tá complicado, bicho. Tá difícil. Tá mudado, né? Tá mudado. Tá mudado. Grande Silmarzinho, beijo pra você, você é fera demais. Danilo, eu fico pensando assim, o que passou na cabeça do presidente do Vila Nova? Porque o cara faz a função dele de cidadão, né? O Hugo, ele deveria ser assim, homenageado todo final de ano pela CBF. Porque o que ele fez foi a maior contribuição de um dirigente pro futebol nos últimos 10 anos. Ele revelou, ele escancarou um esquema que ia acabar com a credibilidade do futebol. Ia desvalorizar o futebol, ia fazer o futebol ser um futebol totalmente diferente, sem credibilidade, né, sem nenhum tipo de moral. Ia ser um negócio assim, criminoso. E o Hugo foi lá e revelou o que estava acontecendo. Aí o Hugo faz o trabalho que ele fez, né, afasta os jogadores, perde também tecnicamente, porque eram jogadores da base com qualidade, né, esquece de tudo isso. Aí chega na punição do Bruno Henrique, o cara pega uma multa de R$100 mil.
Tá com razão o presidente do Vila que soltou o verbo e se mostrou totalmente constrangido com a pena aplicada pelo STJD ao Bruno Henrique do Flamengo, Danilo? Sem sombra de dúvidas, né? Até pela personalidade e pessoa que é o Hugo Jorge Bravo. Um cara extremamente de caráter, um cara que tem a hombridade, um cara que dispensa comentários enquanto o assunto é honestidade, e por isso foi ele que trouxe à tona esse caso, e nada melhor e mais justo do que ele se opinar e dar sua opinião, se colocar à frente disso, de um caso que é de repercussão nacional e até internacional. Eu não tive acesso ao processo de 200, 300 páginas, mas de forma rasa, me estranha a forma como foi tomada essa decisão. Confesso que eu fiquei até abismado, né? Porque abre questionamentos como jogador do próprio Vila, citado pelo presidente Hugo Jorge Bravo, que nem sequer chegou a fim de fazer o ato e foi punido com uma pena severa de 2 anos, como foi o caso. Outros também. O Gabriel Domingos que ele cita, ele emprestou a conta pro outro jogador e pegou 720 dias. Olha só, ele nem sacramentou se calhar o crime. Não era nem ele que ia cometer, né? Vai vendo. E teve outro caso, o Romário foi até banido do futebol, né? Banido do futebol. Então, assim, outros pegam ganchos mais leves, criam narrativas, Thiago, que até isentam eles do problema, digamos assim, né? A narrativa que o advogado do Bruno Henrique criou, meu Deus, sabe? Isentando ele do problema, tirando a possibilidade dele ficar punido, como o próprio presidente disse, né? Eles criaram certas narrativas que fazem com que pareçam que eles estejam corretos. Ele está devolvendo, entre aspas, uns 100 mil para nem sei aonde vai esse dinheiro, e ali fica tudo certo, ele vai desempenhar o futebol dele lá, a tarefa, e não foi punido, e pode caber aí para ele que faça novamente isso, com a família, com ajuda ou outro ou não, enfim, foi uma pena que causa estranheza, como disse, de forma rasa, porque eu não tive acesso ao processo de fato, mas as narrativas que foram usadas me causou muita estranheza e até quis isentá-lo do problema, isso que foi o pior. Então, para mim, é um caso de vergonha, digamos assim. Muito bem, 2h01 da tarde, pra gente mudar o assunto aqui, coloca pra mim a cartela aí com jogadores que renovaram o contrato com o Vila Nova de ontem para hoje. Importante a gente aqui atualizar você, amigo ouvinte, porque o Vila já tá pensando em 2026, né? Pedro Romano, comprado com parte do passe, fica no Vila, pode até ser negociado, mas a priori tá no elenco para 2026. O Everton zagueiro, contrato renovado, o Vila acabou adquirindo o jogador em definitivo. Thiago Panhussá, acordo verbal feito, fica no Vila também. William Formiga, contrato renovado até 2026. Presidente Hugo Jorge Bravo, não gostei dessa renovação. Eu sou verdadeiro com o senhor aqui, que sempre escuta a gente. Mas eu torço muito para que eu esteja errado, como eu estava com James, como eu estava com House, em parte, na temporada, que ele foi bem, né? Mas eu não gostei de jeito nenhum dessa renovação contratual. O Ralf, a diretoria vê com bons olhos, mas ainda não tem nenhum tipo de acordo. Igor Henrique, proposta está na mesa, pelas informações que eu tenho. Dificilmente o jogador fica. E o Todinho, mesma situação. O Vila Nova tem interesse, fez a proposta, mas é difícil a permanência. Matheus, como que o Vila Nova tem se mexido aí nessa reta final de 2026, com renovações, com saídas? Como que começa o planejamento do Vila para o campeonato ganhando da próxima temporada, Matheus? Eu vejo que a questão das renovações foram por jogadores que não destacaram tanto assim, né? E eu não posso analisar uma temporada em cima de um campeonato goiano. Conquistou o título, foi lindo, maravilhoso, mas o objetivo principal é o acesso para a Série A. E dentro disso aí, esses jogadores ficaram bem abaixo, né? O Panhussá mesmo não foi um grande zagueiro na situação de marcar gols, como o Donato era este zagueiro. É um zagueiro lento também. O Formiga só marca, pisou no campo de ataque, não saiu absolutamente mais nada. Então, assim, eu vejo que essas renovações ainda me deixa com o pé atrás. Dentro daquilo que o Vila Nova vem fazendo nos últimos anos, a tendência é acontecer também em 2026.